A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. A você, amigo que nos acompanha, uma boa semana. Segunda-feira, concordo com você, é um dia horrível que não deveria existir no calendário. Mas São Paulo hoje, pelo menos neste horário, apresenta uma perspectiva boa de tempo, com sol muito bonito. Tivemos na região metropolitana ontem um dia muito bonito, raro, com muito sol, cor de ouro, muita gente curtindo nas ruas de São Paulo, nos parques, etc., etc., apesar da violência que reina na capital paulista e apesar das notícias preocupantes do que ocorre em Santos. Hoje tivemos uma notícia, né? Uma soma de 180 presos no fim de semana, supostamente enfrentando o PCC, sem se esquecer que também há um surto muito grave e preocupante, também com enormes dificuldades de combate na Bahia. A imprensa um pouco vai esquecendo o que acontece na Bahia para focar São Paulo, mas a situação na Bahia é gravíssima, também com um número alto de mortos pela polícia e com problemas semelhantes ao do país. A violência não tem tido uma resposta científica, a resposta é apenas de violência também, a resposta é de prisão, a resposta é de morte, de tiroteios e embates, que, claro, a polícia, em grande parte dos casos, tem que manter com os bandidos, mas há outros sistemas que ajudam na redução da violência. Acabar de vez é uma coisa muito difícil, isso está na psique, na alma da população, né? São manifestações primitivas da violência que assumem esta ou aquela faceta. Tenha certeza, isso não tem nada a ver com pobreza, nada a ver com pobreza. Isso já está mais que resolvido. Tem a ver com educação, tem a ver com problemas familiares, cada um é motivado por algumas razões, por isso fica difícil você combater, por exemplo, vício, né, dependência de droga, com uma solução única, em bloco, não é assim, né? Tem problemas pessoais que vêm à tona, então esses são problemas dificílimos de serem enfrentados. E no caso da violência, quando há apenas a vontade política de suprimir o que acontece naquele momento, naquele átimo da história, naquele período, para que a violência saia das primeiras páginas dos jornais e não prejudique os projetos eleitorais dos governantes. Vamos às primeiras páginas dos jornais. O Estadão tem uma manchete positiva, olha aí. Cenário positivo destrava negócios com estrangeiros. Transações bilionárias foram fechadas com melhora da economia. Bastou uma perspectiva de melhora, bastou uma disciplina. Não foi a queda de juros. A queda de juros está nesse contexto. Não foi a queda de juros.
é todo o sistema de disciplina que levou à queda de juros e o fato de o Brasil estar desenvolvendo uma reforma nos impostos, um arcabouço fiscal, ainda tudo incompleto, mas existe, se exibe ao investidor a clara intenção, né, de terminar essas tarefas tão importantes para o país e, por isso, começa uma visão em direção ao país, uma visão positiva, e para cá começam a correr os investimentos. A partir de amanhã teremos em Belém do Pará essa reunião da Amazônia importante. Os países amazônicos tratam de maneira diferente a questão da floresta. Talvez saiam algumas decisões, tenha essa discussão enorme da realização de perfurações em busca de petróleo no que chamam de Foz do Rio Amazonas, mas é a região da Foz, não é na Foz e nem perto, é mais de 300 quilômetros, eu não sei o número exato agora, mas é bem longe da costa que abriga o Rio Amazonas. Há divergências, a ministra Marina Silva é contra, né? Os órgãos técnicos já se manifestaram contra, o presidente Lula é francamente a favor, ele quer, né, o desenvolvimento do setor petrolífero naquela região, e o pessoal ambientalista acha que isso trará prejuízos ao meio ambiente na região. É uma questão que ainda vai ser muito discutida. Agora, não pode ser discutida eternamente, porque cada vez mais vão avançando as utilizações diferentes, né, do petróleo como combustível. Então, o petróleo vai demorar muito, ainda dá para lucrar muito com o petróleo. Petróleo não é só combustível, você faz plástico, você faz remédios, enfim, há inúmeras presenças industriais onde o petróleo é imprescindível. Vamos para a Folha, que já não é tão otimista como o Estadão. O Brasil não cumprirá a meta fiscal em 2024, dizem economistas. Tudo isso é especulação, mas essa é uma especulação pesada. E aqui em cima, isso é uma foto aérea, tá vendo? São telhados, e a Folha aborda a questão da verticalização em São Paulo e do valor das vilas. Aquelas vilas onde antigamente moravam as pessoas que tinham dificuldades de ter de pagar um aluguel maior, agora se tornaram ouro. Aqui está assim, em trecho do quarteirão entre as ruas Caiubi, Bartira, Campevas e Pelágio Lobo, em Perdizes. É a verticalização desse trecho e a valorização das vilas. Quer ver o texto? Perdizes vive segunda onda de verticalização. Bairro de Perdizes passa por nova fase de verticalização devido, sobretudo, à construção de estações do metrô, gerando temor dos moradores sobre efeitos do avanço desordenado. E tem uma reportagem sobre vilas muito interessante. Países amazônicos vão condenar protecionismo, ambiente, B5. Será que vão? Eles pensam tão diferente
nessa questão da Amazônia, que a gente não sabe o que vai acontecer exatamente. Tem alguns países amazônicos que têm exploração de petróleo já, né? Deixa eu ver. Tem uma notícia aqui, eu já vou dar para você, sobre depressão pós-parto. Declaração amazônica terá recado ao protecionismo da União Europeia. Documento discutido em Belém reforça risco de ponto de não retorno da floresta. Está vendo? A Colômbia quer fim progressivo da extração de petróleo. Eu só estou lendo o título para você imaginar como é que está essa confusão. Olha a foto, ó. Um ambiente que se forma, né? Nas divergências sobre o clima, problemas gravíssimos, né? E vão O que eu falei para você de saúde que está na Folha é o seguinte: Estados Unidos aprovam primeira pílula para tratar especificamente de depressão pós-parto. A Veja, a edição da Veja, traz a questão da maconha na primeira página, essa discussão sobre descriminalização da maconha, que não é liberação, toma cuidado, não mexe muito, né? Resolve alguns problemas da lei, como, por exemplo, quem é traficante e quem é consumidor, a busca de uma medida exata, e também sobre o Ozempic, emagrecedor, né, um remédio que foi prescrito inicialmente para diabetes, que se descobriu que era emagrecedor. A matéria é uma matéria que elogia, né, uma matéria que mostra as virtudes do Ozempic. Duas matérias de fôlego da Veja desta semana. O valor benefícios do ICMS levam a Receita Federal a notificar 500 empresas. Agora, o Brasil não cumprir a meta, estou voltando à manchete da Folha. Após estouro neste ano, é difícil Lula zerar déficit como prevê arcabouço, que ainda nem passou pelo Congresso. Eu sempre temo que esse pessoal idealiza uma coisa inalcançável, muita gente dizia que era inalcançável, fica faltando e a única solução é aumentar impostos. Agora, o que dizem os entendidos é que aumento de impostos não tem eco na Câmara dos Deputados nem no Senado. Vai ser muito difícil aprovar qualquer aumento de impostos, mas você sabe, o governo tem poderes de convencimento muito grandes, lubrifica corações, e a gente não sabe o que vai acontecer, mas é preocupante, porque há uma torcida, né, para que o Brasil dê certo, qualquer que seja o governo. Você não pode torcer contra, porque você afunda junto. No mínimo, você afunda junto. Então, se quer que esses planos do ministro Fernando Haddad deem certo, que o país volte aos trilhos. PAC será relançado pelo Planalto sem verbas garantidas. Lula quer lançar a nova versão do PAC, Programa de Investimentos Federais, na sexta-feira, dia 11. Mas o atraso na votação do arcabouço fiscal traz dúvidas sobre os recursos que estarão disponíveis. Problema. Globo, está aqui o Globo. Está aqui o Globo. Olha o pessoal aproveitando aqui um fim de semana. Aqui, ó. Banho raro no Parque Lage. Atividade promovida pela Escola de Artes Visuais, a Ocupação EAV, reuniu centenas de visitantes e liberou o uso da piscina do casarão do Parque Lage no fim de semana.
fim de semana muito quente no Rio de Janeiro. Olha a notícia talvez a mais importante do fim de semana. Educadores reagem à exclusão de livros pelo governo de São Paulo. Está aqui a Folha, né? Essa matéria tem alguma coisa falta alguma coisa, porque essa reação neste momento me parece que chega atrasada, claro, porque o governador de São Paulo recuou nesse seu projeto de não entregar livros aos alunos, né, e apenas trabalhar na internet, né, com todos os absurdos que aconteciam nessa possibilidade. Por exemplo, nem todo mundo tem internet não chega a todo lugar, telefone que seria distribuído não é assim tão fácil, não é fácil ler a matéria no telefone, nem sempre a internet, quando funciona bem, etc, etc. O governador recuou, né? Agora vai projetando uma imagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uma imagem ruim, porque ele titubeia as escolas cívico-militares, ele ficou assim, mas acabou firme. Ele quis, imagine, transferir, aí que ele titubeou mesmo, transferir uma loucura como? A Cracolândia, grita o Luiz, a Cracolândia para o Bom Retiro, né, que é um bairro residencial e comercial importante de São Paulo. Isso revoltou a cidade, né? Quem não mora usa o Bom Retiro, muita gente compra, vem gente de longe, roupas, etc. Agora ele fica titubeando e voltou nessa história do livro. Isso tem que ser analisado com muita calma, com muita tranquilidade. Também o governo federal acabou com as escolas cívico-militares nos seus domínios, né, acabou com o financiamento, não proibiu, sem nenhuma apuração técnica. É uma decisão política. Não se sabe se as escolas vão bem, não se sabe se elas desperdiçam dinheiro, nada. Não tem nenhum relatório de gente confiável, nenhuma análise técnica dos resultados desse tipo de escola. Mas, enfim, o governador pelo menos teve a coragem de voltar atrás. Tem gente que é turrão, tem medo de voltar atrás, mesmo correndo o risco de se passar por alguém que titubeia. O governador teve a coragem, outro lado, né, de optar por uma decisão tida pela maioria dos técnicos como correta. Com a adesão de novos partidos, aliados temem perder empregos. A ampliação da base tem levado à insatisfação de outros apoiadores do governo, como PSB e PDT. Aí tem uma informação que o vice-presidente Alckmin rebate, dizendo que, enfim, ele está em consonância com o governo, não se amarra à pasta que lhe confiaram da indústria e comércio. Então, Lula, toda hora sai uma notícia que a gente não sabe bem de onde vem, dizendo que a pasta dele está em questão nessa nova tentativa de distribuição de cargos entre o Centrão e o Planalto, coisa que ainda não está resolvida. Não está resolvida. Tudo aparentemente. O Centrão está segurando o encaminhamento de projetos e das próprias grandes reformas econômicas do governo, tudo em nome de resolver essa questão
da distribuição, o Lula reluta em dar algumas pastas efetivamente importantes para o Centrão. Possivelmente ele pensava que umas pastas mais simples, sem repercussão econômica, sem repercussão financeira ou eleitoral, fossem tranquilamente aceitas pelo Centrão. Na verdade, nessa história não tem bobo de lado nenhum. Por isso essa trombada entre Lula e o Centrão. E, atrás de Lula, o PT reclamando. O PT, que é expansionista, né, reclama, né, de uma situação onde perde cargos. Não quer perder, quer avançar nos cargos. Olha aqui o entreouvido Zanin. E agora, enfim, o que farei de mim? Isso é a brincadeira do Chico Caruso. Excepcional, ótimo chargista do Globo. Educadores reagem, parece que o Globo não sabia, será? Não lia a matéria inteira, não sabia que já ele no fim de semana reagiu recuando. Com o elenco renovado, o Vasco volta a vencer, equipe o Rio, né? Botafogo empata com o Cruzeiro no Mineirão. Que jogo, nossa! Flamengo é dominado e perde de 3 em Cuiabá. Olha essa notícia aqui. Ucranianos alteram estátua e Zelensky critica Lula. Os ucranianos terminaram ontem uma obra num dos principais movimentos de Kiev. A mãe pátria perdeu a foice e o martelo da era soviética e ganhou o tridente ucraniano. Em outra frente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, concedeu entrevista a jornalistas latino-americanos e reclamou de seu par brasileiro. As declarações de Lula não trazem a paz. Aí ele disse que Lula tem que conhecer melhor o mundo. Bom, o Lula tem resvalado no sentido de escorregado nesse tema. Tema complicadíssimo. Lula acha que vamos sentar todo mundo à mesa e resolver. Ele não tem uma solução, mas cada vez apresenta uma solução dessa questão. Por exemplo, uma das coisas que eu acho imperdoáveis é quando ele falou em paz e alguém lembrou a Crimeia, ele disse, não, a Crimeia está fora disso. E falando nisso, houve, nesse fim de semana, um forte recrudescimento da ação da Rússia, né, bombardeando, a coisa está nos mares. E a Ucrânia continua, acertou um navio de transporte russo, né, a guerra está nos drones, e a Rússia começa a sentir a guerra em seu território. Como os drones são importados de Estados Unidos, da Inglaterra, etc., a Rússia está ameaçando, sempre fica essa ameaça de utilização nuclear, de bombas menores e tal, e a situação lá é grossa, né, sob o aspecto de violência, e a Rússia está sentindo o gosto de ter um pedaço da guerra em seu território. Tem gente que corrige dizendo que não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia invadiu território ucraniano, né? A Ucrânia tem direito de se defender dentro de seu território, né? E também
agora de contra-atacar em território russo. Então não é um bombardeio parecido, mas deixa intranquilos, por exemplo, os moscovitas. Natália Pasternak escreveu um livro e agora ela tem um artigo na Folha. Para a ciência encantar, vale até conversar com as baleias. Ela lançou um livro aí que está causando furor, onde ela diz que homeopatia e psicologia, por exemplo, não são ciências, que, enfim, são ilusões e tudo. Olha a manchete principal do Globo. Em 6 meses, empresas captaram mais do exterior do que total de 2022. Emissões somam 5,85 bi contra 5,54 no ano passado. É aquilo que eu disse para você no começo do nosso monólogo, desculpe, que o mundo econômico está sentindo uma tentativa, pelo menos do Brasil, né, que já está se concretizando, de colocar as coisas em ordem, nos trilhos. Tem o editorial do Globo, olha aí, escola em tempo integral deve ser prioridade, em defesa, claro, das escolas em tempo integral. O Fernando Gabeira, que é sempre interessante, eu não tive tempo ainda de ler o artigo dele, mas eu sempre recomendo, porque tem reflexões interessantes, é como uma chacina afeta a democracia. Como uma chacina afeta a democracia. O Zelensky abriu a boca em cima do Lula, né? O uso de portos brasileiros pelo tráfico internacional. Uma matéria, veja só, do Valor. Em setembro de 2022, traficantes acondicionaram 772 quilos de cocaína em carregamento de 640 sacas de café que sairiam de Santos para o porto de Antuérpia, na Bélgica. O uso do sistema portuário pelo tráfico internacional não se limita, porém, a Santos, o maior porto do Brasil. É a advertência que traz aqui o Valor, né, em cima do tráfico de entorpecentes. Tem um elogio, Lewandowski elogia a reforma tributária. Agora, ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, disse em entrevista ao Valor que o judiciário contribui para a insegurança jurídica em relação ao sistema tributário. Ele estava lá, né? Ele estava lá. Eu não quero criticar, eu li em cruz a entrevista dele, que é enorme no jornal Valor, mas outras questões podem ser colocadas nesse mesmo saco de que a justiça, né, coloca insegurança jurídica em muita coisa no Brasil, inclusive na política. Na economia está aqui. Não pode ficar mudando de ideia a todo momento, enfim. Você sabe do que eu estou falando, do STF e suas... Eu não vou dizer, enfim, não quero atacar a instituição, mas essa composição, e a gente, vamos ver se melhora um pouco. Eu imagino, o ministro Gilmar Mendes almoçou nesses dias com o Lula, não vejo mal, mas é estranho, nos Estados Unidos você não ouve falar que o ministro da Suprema Corte vai almoçar com o presidente da República que ele pode julgar. Eu acho que isso tinha que ser um pouco mais parametrado no Brasil.
Quem tomou cafezinho conosco? Helena Oliveira, Ricardo Ferreira, Maurício Marini, Kelly Cristina, Leandro Santana, Lica Milotti, Melânia Tomás, João de Jesus, Maria Coelho, Vera Reis, Cornélio Vidal, Cleonice Santos, Antônio Vilaça, Maria Mirileide, eu estou vendo se eu esqueci alguma coisa aqui, mas eu acho que não. Ivana Cubas, de Tatuí, Sheila de Amorim, de Maceió, Cornélio Vidal, de Araxá, e Messias Santana, de Belo Horizonte. A todos vocês que tomaram um cafezinho conosco, muito obrigado pela atenção. Eu agradeço a atenção de você aqui no Jornal do Boris e espero a sua presença amanhã, neste mesmo horário e nestas mesmíssimas plataformas. Tenha uma boa semana.